desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Falar da primeira-dama Janja, vejam como é curioso, né? Onde a questão da Janja está interferindo com o Lula? Não há nenhuma pesquisa que fala isso. Mas ela está sendo muito rejeitada. Claro, ela é alvo de ataques permanentemente, muitos deles machistas. As mulheres são muito atacadas em geral, muito atacadas. Basta ter posição política. Um homem, quando tem expressão política e é firme, ele é um estadista. A mulher, quando tem uma posição política e firme, ela é maluca, ela é extravagante, ela é não sei das quantas. Eu não sei, vamos comparar os gastos que Dona Michele Bolsonaro teve com os gastos que teve Janja. Vamos olhar isso, mas isso é importante, é relevante? Bom, vamos ver as atividades que cada uma fez. Então, ou seja, esse tipo de questão que resvala para o campo de uma má avaliação da mulher a priori, como seja uma detração aos maridos, eu acho péssimo isso do ponto de vista real. Vamos discutir o papel que Dona Janja teve, suas posições políticas, vamos. Mas sem este viés, né, de certa forma até incriminatório, ao meu juízo, das mulheres. Eu acho que Michele Bolsonaro merece o nosso total respeito, Janja merece o nosso total respeito. Por certo, eu não concordo com as posições políticas da Michele Bolsonaro e tenho uma tendência a concordar, óbvio, com as posições da Dona Janja, mas isso não me permite utilizar certo tipo de situações que, para as mulheres, infelizmente tem sido recorrente no Brasil, o ataque que se faz a elas. Não me agrada, eu prefiro discutir as pessoas naquilo que fazem e não efetivamente associando um conjunto de situações que tem a ver com, a meu juízo, a meu ver, uma forma de preconceito pré-constituído em relação às mulheres. Janja merece o meu respeito, Michele Bolsonaro merece o meu respeito, a primeira-dama de governos anteriores também merece o meu respeito. Ou seja, eu não acho que é por aí que se devem fazer as análises. Coppola, levando em consideração tudo que a gente já falou até agora no programa, né, é óbvio que você não acha que Lula deveria tentar a reeleição. Você utilizou argumentos do ponto de vista da idade, do vigor físico e também falou sobre a primeira-dama Janja da Silva. Para além desses argumentos, se possível destacar outras razões, para você, Lula deveria tentar a reeleição em 2026? Pois é, Basília, na verdade é justamente o contrário do que você imaginou. Eu acho que o Lula deveria sim tentar a reeleição. Primeiro, né, puxando aí a brasa para minha sardinha, porque eu acho que seria um adversário fácil de ser derrotado. Quando a gente soma as intenções de voto de muitas pesquisas no espectro da centro-direita, a gente vê uma tendência aí para que isso se consolide no segundo turno. Esse é o primeiro ponto. Depois, porque como eu disse, é um candidato já envelhecido, com ideias ultrapassadas, um governo que aumenta impostos, extremamente impopular, né? Eu acho que a imagem da primeira-dama, ela afeta sobremaneira a imagem do presidente e do seu governo, especialmente quando a gente está falando de comportamentos. E eu quero deixar isso muito claro, eu estou criticando comportamentos de domínio público. Então, por exemplo, quando a senhora Janja da Silva se comporta de forma bastante indecorosa e xinga, né, empresários que têm grandes contratos aqui com o governo brasileiro e que agora integram o governo americano, obviamente isso repercute na imagem do senhor Lula da Silva. Quando a primeira-dama demonstra nítida insensibilidade com vítimas de desastres naturais e só se comove aí com a situação de um cavalo, isso também insulta a opinião pública e reflete no seu marido. E, finalmente,
quando você vê sucessivas excursões para destinos de luxo na Europa, aí as expensas do erário custando centenas de milhares de reais, é ingenuidade imaginar que isso, de certa forma, não respingue na imagem do homem que é casado com ela. Até porque, como a gente viu, esses gastos e o sigilo que ele decretou são objeto já de investigação do Ministério Público Federal por falta de transparência. Então, eu queria deixar muito claro que foi sugerido aqui que o meu comentário estava eivado de preconceitos, de etarismo, quiçá machismo. Não, eu estou descrevendo comportamentos com base em fatos. Eu trouxe até as manchetes do jornal para comprovar isso. Está sim sendo investigada aí por não dar as informações para a imprensa especializada. De fato, gastou milhões de reais, segundo a opinião pública, desnecessariamente, e não à toa 6 em cada 10 brasileiros não a veem com bons olhos. Então, isso não se trata de preconceito e muito menos de desrespeitar alguém. Agora, não é porque eu respeito não só a pessoa, mas também a posição que ela ocupa de primeira-dama que eu vou deixar de criticá-la quando ela está claramente desperdiçando dinheiro público e fazendo uma imagem muito feia, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Além de aferir aí a intenção de voto nos potenciais candidatos para 2026, o Instituto também pesquisou a percepção dos eleitores em relação a figuras de destaque na cena política. E o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. E eu digo isso porque, pela primeira vez, segundo esse instituto, a imagem negativa do Lula supera a sua imagem positiva. Na verdade, desde outubro do ano passado, a imagem positiva do Lula despencou 18 pontos percentuais. Pessoal, isso é uma queda vertiginosa. E aqui a gente chega no segundo ponto de atenção, também manchete da CNN. Lula cai e Tarcísio assume melhor saldo de imagem entre políticos. Então, na contramão da impopularidade do presidente petista, o governador de São Paulo vem aumentando o seu grau de conhecimento pela população, fortalecendo a sua imagem e mantendo aí a sua rejeição sob controle. Então, não à toa, como já foi citado, nas simulações de segundo turno contra o Lula, Tarcísio e Bolsonaro estão praticamente empatados com o petista. E aqui é o terceiro ponto. Como, aliás, disse a Basília, diferentemente da esquerda,
que tem apenas um único candidato eleitoralmente viável para 2026, e diga-se de passagem, né, um senhor que já está bastante idoso, com perceptíveis limitações físicas, a direita tem 2 candidatos muito competitivos, o Bolsonaro e o Tarcísio, e outros com grande potencial de crescimento ao longo dos próximos meses. É o fenômeno que o Zé Eduardo citou. Poderia falar aqui do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior, do Marçal, do Gustavo Lima. Ou seja, a esquerda está só com um candidato forte, em tendência de queda, enquanto a direita tem vários candidatos fortes, em tendência de alta. Mas só o processo pré-eleitoral, só o processo eleitoral que vai revelar quem é o favorito entre eles. Independentemente do candidato da direita que for para esse segundo turno, Basília, ele vai enfrentar um Lula casado com a Janja, apelidada de Esbanja, e padrinho político do ministro Haddad, apelidado de Taxade. Isso é tudo que uma campanha política sonha. Enfrentar um concorrente com imagem desgastada, que desperdiça dinheiro público e que governou aumentando impostos. Por isso, a direita é franca favorita em 2026. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os 3 poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização
em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.